Não se assustem pela aparência de estarmos aqui poucos. Hoje, graças às tecnologias de informação, ao mundo digital em que vivemos, é fácil percebermos que nós estamos aqui poucos, mas lá fora eventualmente seremos milhões. Esta iniciativa vai ser transmitida através do Facebook Live do Expresso. Tem naturalmente a cobertura assegurada do jornal na edição semanal, com o destaque habitual. E eu gostaria de pegar nas palavras da Carla, começando por dizer que esta parceria do Banco Popular com o Expresso, o próximo nível, é algo em que nós estamos profundamente empenhados e em que acreditamos, por razões inclusivamente editoriais e jornalísticas, porque um jornal vive muito de notícias, do dia a dia, do imediatismo, do que está a acontecer, mas nós acreditamos que um jornal vive também muito, e aquilo que deve ser um jornal, de reflexão. E de reflexão sobre grandes temas de atualidade, sobre coisas que dizem respeito a todos e a cada um de nós, mas que muitas vezes escapam exatamente a esse imediatismo. E precisamente este tipo de debates com um conjunto de especialistas numa área, neste caso ligados à saúde, às tecnologias da informação, à inovação, etc., são importantes para o Expresso porque são importantes para o leitor do Expresso e queremos que sejam importantes para a vida de cada um dos leitores e dos espectadores da audiência da marca Expresso. Portanto, este é o primeiro agradecimento que eu queria fazer por estarem aqui. O segundo, indo um bocadinho mais dentro já do tema que nos traz aqui hoje, não deixa de ser curioso que saúde é algo que diz respeito a todos e cada um de nós, mas vai muito além do que se fala, por exemplo, nas notícias, quando falamos de coisas muito importantes, naturalmente, como as que marcam atualmente a área da saúde, que é, por exemplo, a greve dos enfermeiros, que a todos interessa, mas há muitos mais aspectos que podem e devem ser focados e, ao mesmo tempo, hoje em dia, quando nós falamos de tecnologias de informação e de inovação, é bom também termos a consciência que não estamos a falar de algo que alguém, ou quem quer que seja, possa ou seja alheio. Não é seguramente coincidência que hoje a capa de um dos grandes jornais portugueses é precisamente a propósito de um lançamento de uma nova geração do mais icónico smartphone do planeta. O telefone ainda não foi lançado e já é capa dos jornais do mundo inteiro, é falado no mundo inteiro. Eu próprio estava a vir para aqui, garanto que não tive qualquer influência no caso. A newsletter do Expresso de hoje de manhã, o título era precisamente a propósito do novo iPhone e, portanto, cada vez mais estas coisas não é uma realidade da qual nós falamos, é a nossa realidade e a realidade das nossas vidas. E, portanto, sabendo que nós temos as tecnologias de informação, provavelmente como a grande alavanca deste início do século XXI, provavelmente nós todos aqui temos memória, há 10, 15 anos, esta discussão que nós estamos aqui a ter hoje provavelmente seria completamente esotérica. Se eu falasse há 5 anos de transmissão através do Facebook Live, estaria a falar chinês. Hoje em dia não estamos e, portanto, a evolução aqui é permanente em todas as áreas e é permanente também, por exemplo, na área da saúde. Um último ponto, que é um bocadinho menos técnico, mas que eu acho muito, muito interessante quando falamos da área da saúde, de um ponto de vista mais macro. Há um livro que está agora nas bancas e que é um best-seller mundial, de um historiador e filósofo de origem israelita cujo nome é impronunciável. O título do livro é Homo Deus e que tem basicamente uma tese muito interessante e que eu acho que no fundo acaba por mostrar como isto está tudo ligado e em que ele demonstra de alguma maneira, ou tenta demonstrar, como ao longo da história da humanidade houve 3 grandes preocupações que o homem teve, que era a luta contra as guerras, as epidemias e a fome. E que essas lutas, embora não estejam totalmente vencidas e acabadas, foram de tal maneira controladas que neste século XXI o homem procura novas preocupações, objetivos, mesmo que não de forma explícita. E que o grande objetivo, nessa teoria do livro, que eu acho muito interessante, do homem para este século, está ligado ao combate ao envelhecimento e, no limite, ao combate à morte. E, desse ponto de vista, é escusado de explicar aos especialistas que aqui temos que tudo o que tem a ver com a saúde é absolutamente central até desse ponto de vista. Eu não me vou alongar mais. Começo por chamar o Miguel Gouveia, da Católica Lisbon School of Economic Business and Economics, que nos vai fazer uma apresentação. Eu já tinha falado com ele ontem, e a seguir passamos para o debate, que eu espero que seja o mais
aberto, plural possível. Miguel, por favor. Obrigado. Bom, antes de mais, eu queria agradecer esta oportunidade para estar aqui. Para os pessoas que estão na audiência aqui e noutros lados e que já participaram em sessões anteriores do próximo nível, eu queria só deixar uma nota de que, ao contrário dos outros temas que têm vindo a ser abordados, a saúde é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente, se quisermos, quanto mais não seja, em duas dimensões. A primeira é que, de facto, tem um papel, um peso do Estado que as outras atividades económicas não têm e, portanto, sob esse ponto de vista, quer no financiamento, quer na prestação, de facto, é uma área muito diferente. E, por outro lado, mais do que uma lógica puramente económica, muitas das preocupações, muitos dos objetivos da política de saúde são, obviamente, numa lógica de proteção social e, portanto, de facto, é um setor que é marcado por uma orientação um pouquinho diferente do imobiliário ou das outras áreas que foram abordadas até agora. Posto isto, o que eu vou tentar fazer é, de uma maneira muito sintética, falar de como está a saúde dos portugueses, como é que tem evoluído recentemente, falar um pouco também dos custos da saúde para o país e falar então dos desafios dos desenvolvimentos futuros, algo bastante sintético. Quando nós pegamos numa realidade como a saúde, uma realidade complexa, multifacetada, não há geralmente um único indicador que nos meça a situação. Mas um indicador o mais abrangente possível é a esperança de vida, a longevidade que as pessoas têm. Eu tenho aqui os dados do Eurostat para a evolução da longevidade dos portugueses nos últimos anos e por comparação com dois países que são dos melhores na Europa em termos de longevidade. E o que é que nós vemos? Nós vemos que desde 2005 até 2015 a longevidade tem continuado a aumentar. Reparem que este poderia ser uma afirmação absolutamente desinteressante, mas dado que nós passamos por uma crise económica profunda, onde muitas vezes houve muita confusão e se confundiu alguns problemas económicos com a ideia de que haveria, de facto, impactos substanciais na saúde, não é isso que os dados nos dizem. A esperança de vida em Portugal tem continuado a aumentar, como aliás vinha nos anos anteriores, e temos mesmo um esforço que tem resultado numa certa convergência, numa aproximação gradual com os melhores países europeus. Reparem, nós estamos lá à frente em termos de esperança de vida de países como a Bélgica, o próprio Reino Unido, e, portanto, os resultados em termos de esperança de vida em Portugal são, eu diria, surpreendentemente bons e têm continuado assim sistematicamente. Isto é verdade para a esperança de vida à nascença e é mesmo verdade para a esperança de vida aos 65 anos, na altura que as pessoas começam a reformar-se. A evolução qualitativamente é semelhante nas duas áreas. Um indicador mais interessante, mais complexo, que surgiu recentemente é não só a esperança de vida, no fundo, se quiserem, a quantidade de vida, mas também um pouco a qualidade de vida. Medir a qualidade de vida para a população como um todo é muito, muito difícil. Tem havido muitos indicadores que têm sido tentados. O próprio Eurostat tem utilizado alguns indicadores. A maior parte desses indicadores tem falhado, no sentido em que os resultados começam a ser inconsistentes. Mas, finalmente, isto é bastante recente, o Eurostat começou a coligir aquilo que nós chamamos de esperança de vida saudável, que é baseada nos inquéritos que se fazem às pessoas, onde elas dizem, no fundo, qual é que é o seu estado de saúde. Estes inquéritos estão perfeitamente standardizados, padronizados, portanto, estão muito estudados, têm boas propriedades em termos de serem relevantes. As pessoas basicamente dizem se a sua saúde é muito boa, razoável, má ou muito má. E o que esta esperança de vida saudável faz é, no fundo, ver quanto tempo é que as pessoas vivem sem estarem com um estado de saúde mau ou muito mau. É um indicador conceptualmente aparentemente simples, mas que demorou-se muitos anos a chegar aqui. O que é que nós vemos? Vemos aqui dois resultados. Primeiro resultado, se olharem para a evolução em Portugal, as linhas a preto, veem que a evolução da esperança de vida saudável em Portugal é, tal como a esperança de vida simples, tem sido positiva, ou seja, tem vindo a crescer, mesmo ajustando pela qualidade de vida. Não notamos aqui que a crise económica tenha tido um impacto tão grande quanto isso. Obviamente que a evolução poderia ter sido um bocadinho melhor, mas não é má, temos estado a crescer. No entanto, ao contrário do que se passa com a esperança de vida sem ajustamento pela qualidade, nós aqui estamos a uma distância muito substancial, muito mais substancial, de países como a Espanha ou a França. Mais grave ainda, ao contrário do que se passa com a esperança de vida sem ajustamento, não estamos a convergir.
Não estamos, ao longo deste intervalo de tempo, nós não estamos a ficar cada vez mais perto dos outros países. E, portanto, estes resultados que são verdade para a esperança de vida à nascença são igualmente verdade para a esperança de vida aos 65 anos. O que isto nos diz, de facto, é que há um ótimo nível de efetividade do sistema de saúde português no que diz respeito a situações muito agudas de mortalidade. Nós temos uma redução da mortalidade boa e a convergir com o que melhor há no mundo, na Europa, mas quando passamos para, no fundo, seguir as pessoas, fazer o seguimento de pessoas que têm doenças crónicas, impactos que não têm a ver tanto com a mortalidade, mas mais qualidade de vida, temos ainda muito progresso a fazer e esse, como vou ir mais à frente, de facto, na minha opinião, são os desafios substanciais que o sistema de saúde português precisa de resolver nos próximos tempos. Bom, eu estive a falar de um lado dos benefícios, não é? Ou seja, dos níveis de saúde. Como economista que sou, não posso deixar de falar também do outro lado da equação, que são os custos. E o que é que nós temos nos últimos 10 anos? Tem aqui a comparação de Portugal com a Espanha e França, da percentagem do PIB gasto em saúde, e aqui sim nós temos claramente o impacto negativo da crise. Depois dos anos de crise, depois de 2008, 2009, nós vemos uma pequena descida, quer das despesas totais em saúde, com a percentagem do PIB, quer das despesas públicas. E, portanto, aqui claramente houve uma contração, uma contenção de despesas. Surpreendentemente, apesar disso, o nosso ponto de partida era tal que, para um país com as nossas características, e isto é capturado estatisticamente, sobretudo com o nosso PIB per capita, nós éramos um país que gastávamos muito mais do que a média. Não gastamos mais do que outros países mais ricos, mas tendo em conta o nível de rendimento per capita, as nossas despesas eram muito elevadas. E mesmo depois deste processo de contenção de custos, enfim, este é um gráfico um bocadinho técnico, mas aqui tem neste gráfico uma relação entre o PIB per capita e a percentagem do PIB que é gasto em saúde. Se nós fizermos uma linha a dividir em duas metades, digamos assim, os dados europeus, Portugal continua do lado de cima. Ou seja, dado o nosso PIB per capita, e aqui temos o PIB per capita, já agora um pequeno pormenor técnico, ajustado às paridades de poder de compra, portanto, tendo em conta os diferentes níveis de preços, nós estamos acima da linha, ou seja, para o nosso PIB, nós gastamos mais em saúde, continuamos a gastar mais em saúde do que seria estatisticamente esperado. E isto já depois destes anos de contenção. E, portanto, os resultados em saúde também têm que ser vistos à luz desta realidade. Como é que nós podemos olhar para esta relação de despesas com resultados em termos da estrutura, da forma como o sistema de saúde funciona? E, de facto, aqui nós temos uma evolução que é útil caracterizar, dividindo, por um lado, o financiamento, de onde é que vem o dinheiro para a saúde, e, por outro lado, a prestação. E a prestação, a maneira mais fácil de medir é quem é que recebe, quem é que é pago. Portanto, é tudo medido através de euros, mas financiamento e prestação são coisas diferentes. Se nós pegarmos aqui no quadro de 2012, posso-vos dizer que estimativas para anos mais recentes, ainda preliminares, a realidade é muito semelhante, portanto, qualitativamente, nada do que eu vou dizer agora está muito datado. O que nós temos é que, quando olhamos para financiamento e onde veio o dinheiro, cerca de 65%, 66% do dinheiro vem de fontes públicas. Reparem, em última análise, o dinheiro vem todo do bolso dos portugueses. A questão é se passa primeiro pelo Estado e depois, então, é gasto na saúde ou se vai diretamente de entidades privadas para a saúde. Mas nós temos, de facto, 66% do dinheiro vem do Estado, em particular do SNS, e cerca de 34%, 35% vem de fontes privadas. Estas fontes privadas são esmagadoramente o chamado out of pocket, diretamente do bolso dos portugueses. Há também partes que têm a ver com seguros privados e outras circunstâncias semelhantes, embora essas partes sejam relativamente pequenas. Por outro lado, quando nós vemos a prestação, e penso que isto para as pessoas que não conhecem poderá ser um pouco surpreendente, a prestação pública é minoritária, já é minoritária há muito tempo, é cerca de 41% de toda a prestação, o que significa que os restantes 58,8% são privados. O que é interessante também ver é a quem é que o público paga. Destes 65%, quase 40% é o público a pagar ao público, por exemplo, o SNS a pagar aos hospitais do SNS, mas há uma parte substancial que é o setor público a pagar ao privado. Por exemplo, todas as comparticipações de medicamentos são naturalmente parte aqui destes 26%. Por outro lado, o privado, os 74,5%, paga muito pouco ao público, portanto estão aqui assim, eventualmente,
As taxas moderadoras, que, como sabem, por muito polémicas que sejam, são ridículas do ponto de vista da sua importância global no financiamento, mas, de facto, a esmagadora maioria dos recursos públicos é gasta a pagar a prestadores, perdão, a esmagadora maioria dos recursos privados é gasta a pagar a prestadores privados. Portanto, nestas circunstâncias, este é o nosso ponto de partida. Se compararem com anos anteriores, o que é que vem ao longo do tempo de uma maneira muito gradual, portanto, não há aqui grandes sobressaltos, mas, de facto, há uma tendência muito clara. Veem que, ao longo do tempo, há um crescimento da importância do privado, não só no financiamento, como na própria prestação. Como vos disse, há dados preliminares mais recentes e continuam a apontar nessa direção. Nessas circunstâncias, o que é que eu diria que são, e só para lançar alguns temas para o debate, o que é que são os desafios que o sistema de saúde português tem? Bom, em primeiro lugar, neste momento da fase do ciclo político e económico, há uma descompressão depois dos anos de austeridade, há uma ânsia generalizada de grupos profissionais, de aquilo que eu poderia chamar de maneira não muito elegante, mas provavelmente não muito errada, dos fornecedores do SNS, e há uma tentativa de recuperar rendimentos, de recuperar receitas, e, portanto, aqui vai ser preciso muito cuidado para evitar um descontrole da despesa. Provavelmente, do ponto de vista político, é o maior desafio que os responsáveis da política de saúde terão. Do ponto de vista de saúde propriamente dita, o grande desafio, na minha opinião, é manter a evolução positiva da parte das intervenções do sistema de saúde que garantem uma redução contínua das taxas de mortalidade, aumento da esperança de vida, ou seja, os ganhos que nós temos do passado de ter uma taxa de mortalidade infantil muito baixa, a enorme, gigantesca redução na mortalidade cardiovascular que foi sendo conseguida deve continuar a operar, mas precisamos de dar um salto qualitativo, eu diria precisamos de passar a um outro nível, utilizando aqui o logo do debate, porque nós precisamos de pensar em melhorar a qualidade de vida. Isto significa, provavelmente, ter intervenções para pessoas com doenças crónicas, para uma população que está a envelhecer, para doenças como diabetes, doença pulmonar crónica obstrutiva, para a insuficiência cardíaca e muitas mais que eu me poderia lembrar, por exemplo, para as doenças musculoesqueléticas. E, no fundo, para conseguir isso, na minha opinião, provavelmente é preciso uma estratégia onde se vai reforçar os cuidados primários. É preciso, sobretudo, fazer com que haja uma aceleração da inovação. Todos os ganhos de saúde, numa lógica de longo prazo, vêm da inovação, sobre isso não há grandes dúvidas, sobretudo a partir do momento em que nós já chegamos a uma sociedade onde as pessoas já têm um nível de educação razoável, onde a habitação é razoável, onde os níveis de nutrição são razoáveis. Portanto, os ganhos de saúde que vêm historicamente dessas áreas já estão, de certa maneira, esgotados. Portanto, a inovação agora é, de facto, o driver dos ganhos em saúde que nós estamos a ter. Só que é preciso fazer com que a inovação que nós introduzimos no nosso sistema de saúde seja não só uma resposta aos problemas agudos que lidem com a mortalidade, mas, sobretudo, que comecem a ter uma ênfase maior nestas questões que garantem maior qualidade de vida. Por exemplo, fazer a gestão das doenças crónicas, que é um tipo de intervenção que tem que ser bastante mais baseada em dados, bastante mais baseada em informação. Portanto, a ideia é que teremos que utilizar, por exemplo, em alguns casos, de alguns tipos de doentes, a monitorização remota, a ideia é que teremos que pensar em que é preciso segmentar os grupos de doentes de acordo com o tipo de seguimento que precisam de ter, vai precisar de utilização maciça de Big Data, inteligência artificial, e, portanto, muitos dos progressos que nós precisamos de fazer nas áreas que estão em maior déficit em termos da saúde dos portugueses vão precisar de muita inovação. Não só dos medicamentos, dos MCDTs, no fundo a inovação tradicional, mas muita inovação que tem a ver mais com o sistema, com a gestão do sistema, com o desenho dos programas de acompanhamento dos doentes crónicos, etc. A minha última palavra como economista, no fundo, não poderia deixar de ser que a inovação é absolutamente fundamental, mas a inovação pela inovação não é a resposta. Nós precisamos que a inovação passe testes de custo e efetividade. É isso que o mercado faz. Muitos produtos novos não têm sucesso. O mercado faz a separação do trigo do joio. O mercado na saúde não funciona totalmente, porque nós não fazemos as pessoas, no fundo, comprar cuidados de saúde como compram bens no supermercado. Portanto, como o teste do mercado não funciona, nós precisamos ter um teste que, no fundo, quer ter muito cuidado com o custo e efetividade das inovações que introduzimos. Mas o que nós sabemos é que o fluxo de inovações é de tal maneira grande
que, mesmo separando o trigo do joio, o trigo vai certamente conseguir que haja esta inovação criadora de valor, que pode ser a resposta para, no fundo, cobrir este gap da saúde dos portugueses, que é não só na quantidade, mas sobretudo na qualidade de vida. Obrigado. Obrigado, Miguel. Eu acho que esta foi, de facto, uma excelente intervenção e um excelente kick-off para o debate, porque serve como enquadramento de tudo o resto. Este é o setor, este é o panorama, este é o quadro em que estamos. Queremos viver mais, queremos viver melhor, mas as exigências com as quais estamos confrontados são gigantescas, a começar logo pelo cuidado com os custos do Estado. Eu ia pedir ao Miguel, e peço também a todos os presentes, por favor, vamos tentar que o debate seja o mais vivo e o mais dinâmico possível, isto é, obviamente esta não foi a sua última intervenção, foi a primeira intervenção neste debate e, portanto, quer os participantes do painel que se encontram comigo, quer os presentes na sala, sempre que tenham dúvidas, questões, não as deixem para a seguir, intervenham, a ideia é mesmo tornarmos isto o mais dinâmico possível. Eu começava a chamar os intervenientes do painel. Primeiro quero chamar aqui para o meu lado esquerdo a Cristina Simeão, Healthcare Manager da IBM, a líder do setor da saúde da IBM em Portugal. Olá, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Depois, a seguir, quero chamar para o lugar imediatamente a seguir o Henrique Martins, médico, líder dos serviços partilhados do Ministério da Saúde há 4 anos. Se quisermos, de alguma maneira, o representante do Estado neste painel, se posso dizer assim, muito bom dia. E, portanto, há de ter muitos olhos centrados no que nos vai dizer. A seguir, queria chamar, por favor, o Joaquim Cunha, presidente, diretor executivo da Health Cluster Portugal, e, portanto, um player essencial em tudo isto que nós estamos a falar aqui. E, finalmente, o Pedro Oliveira, fundador e líder do projeto Patient Innovation, que é exatamente um exemplo de inovação e de excelência e de algo novo que nós podemos fazer na área da saúde. Reitero uma vez mais aos presentes a inteira disponibilidade para falarem, para se interromperem se quiserem, na medida, obviamente, da civilidade que eu sei que vamos todos ter. E queria arrancar, o Miguel, na sua intervenção, falava do papel do Estado e das exigências com que o Estado se confronta hoje em dia, e eu parece-me mais ou menos evidente que num país como Portugal, sempre que temos a oportunidade de ouvir um representante do Estado ou de uma entidade pública, em qualquer seja a área de atividade, é absolutamente essencial. E, portanto, a Cristina vai-me perdoar, porque a minha primeira intenção até seria começar pela senhora, mas eu vou começar pelo Henrique, aliás, pegando precisamente na deixa do Miguel. Onde é que, para um representante de uma entidade pública, pode entrar o papel e a oportunidade na inovação da área da saúde, sabendo exatamente que temos estas exigências todas do ponto de vista dos custos, da transparência, tudo mais? O que é que está a ser feito na área digital, no Big Data, da informação desta nova sociedade que vivemos, mas sempre com este enquadramento da exigência dos custos de que falava aqui o Miguel? Muito bom dia, muito obrigado ao convite para participar nesta discussão. Eu acho que neste momento o grande desafio é os processos, portanto, é a alteração dos processos. O Estado tem um peso muito grande na saúde, como já foi dito. Ficámos a saber que, ao nível, do euro, calculado pelo euro, o valor até é menor do que o privado, e essa é uma curiosidade que muitas pessoas não saberiam. Mas, ao nível das práticas e dos processos, eu direi que o peso é muito grande. Isto é, processos de prestação de cuidados que sejam feitos de uma determinada maneira no setor público condicionam muitas vezes aquilo que é o standard do aceitável, ou pelas sociedades científicas, médicas e outras, pelo próprio regulador daquilo que é a prestação, as guidelines clínicas, mas também um pouco pela própria sociedade. O que não quer dizer que não hajam processos de prestação de cuidados que no setor privado sejam inovadores, mas vão encontrar como contraponto o comparativo com o público. Estou a falar de áreas como a oncologia, como o HIV,
e outras em que as neurociências, em que o peso do Estado é muito predominante. E porquê é que isto é relevante? Porque se eu conseguir, com o uso das tecnologias, com o uso da inovação, sobretudo alterar os processos, eu vou provavelmente criar, utilizando também aqui a expressão do dia, um próximo nível para a forma de fazer os cuidados. E como à partida o setor privado vai tender a ser mais eficiente nessa forma de fazer esse mesmo processo, eu consigo fazer melhor e mais barato. E, portanto, isso permite a prazo, por exemplo, que se inverta aquela ideia de senso comum de que verdadeiramente um paciente, quando tem algo verdadeiramente grave, ia sempre ao público. E, portanto, Sim, por um lado isso, por outro, eu pessoalmente não sou um grande defensor, quem me conhece sabe que eu sou um grande defensor do setor público, não estivesse eu onde estou a trabalhar. Eu acho que o setor público é fundamental num país em que há grande assimetria de rendimentos. E há ainda, enfim, em alguns setores da área da saúde, uma grande dificuldade de acesso a certo tipo de tratamentos. Mas, obviamente que esta competição que existe é muito geradora de criatividade e de inovação. Eu acho que até seria mais geradora se houvesse mais troca de quadros. Um dos problemas do Estado é que os quadros entram e já não saem. E quando saem, já não voltam a entrar. E isto na saúde, num setor em que há público e privado, faz com que não haja muita fertilização cruzada. Ou seja, fala-se que sim, mas na prática a fertilização cruzada, como há noutros setores de atividade económica, por exemplo, na banca, porque estamos aqui num banco, se calhar um profissional da banca passa por vários bancos ao longo da sua vida e, portanto, leva com ele as ideias que teve no outro. E na saúde isso é mais difícil. Há muitas reuniões, há muitos congressos, há muitas conferências, as pessoas falam do que fazem, mas não trocam equipas. Portanto, eu direi, para concluir, que a inovação é tecnológica. Desculpe, deixe-me só interromper. E porquê é que isso ainda acontece muito? Porque as regras de contratação da função pública, não é, são muito pouco flexíveis, por várias razões. Sim, não interessa agora aqui escalpelizá-las, elas são do conhecimento público. E isso faz com que haja aqui quase, eu sou do público até ao dia em que irremediavelmente passo para o privado e depois já não volto para o público. Ou então, há os boundary spanners, portanto, alguns que andam no público e no privado, normalmente são mal vistos, porque estão no público mas vão ao privado, e são os piratas que vão ao privado, ou estão no privado e vão ao público, são os confortados da vida, porque têm o público como almofada. E não tem que ser assim. E a ideia é que os interesses são conflituantes e podem não ser necessariamente, se olharmos, por exemplo, para o doente, se o interesse for o doente e não olhamos para os interesses do público e do privado como interesses que conflituam. Não, eu acho que é uma questão de setor. Basta ver os outros setores da atividade económica, não há nenhum setor onde as pessoas não troquem de umas empresas para as outras. É isso que faz a dinâmica de um setor. Eu acho que a inovação tecnológica gera interesse por esta fertilização cruzada. Dou exemplos mais da área dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, as tecnologias de informação, por exemplo, a receita sem papel, agora os atestados para a carta de condução. Nós vemos que a adoção é tão rápida no público como no privado, às vezes até é mais rápida no público, mas o que eu acho mais fascinante é que se tornam diálogos comuns. Ou seja, que médicos do público e do privado, sim, todos falam da receita sem papel da mesma maneira. Da mesma forma como que eu acredito que possa vir a ser possível a telemonitorização no domicílio, feita por uma entidade pública ou por uma entidade privada. Da mesma forma que se possa ser possível acompanhar um doente diabético, em vez de ir todos 2 em 2 meses à consulta, ir uma vez por ano e ir fazendo outro tipo de telemonitorização, de aconselhamento telefónico. E esta vontade de fazer as coisas de uma maneira diferente é muito típica dos setores tecnológicos e tem que entrar ainda mais no setor da saúde. Deixe-me tentar passar para o próximo nível e perceber, utilizando a sua experiência e o seu know-how, falou aí, por exemplo, das receitas eletrónicas, se olharmos para a frente, quais são os grandes passos a seguir do ponto de vista da digitalização, da utilização de tecnologias de informação, eventualmente através da sua entidade, mas onde é que acha que poderemos estar daqui a 4 ou 5 anos, desse ponto de vista? Eu acho que o próximo nível é as pessoas não irem, eu costumo dizer sempre isto, não irem ao médico, nem irem ao enfermeiro, nem irem a lado nenhum. As pessoas não querem, eu digo sempre isto em muitos sítios, depois as pessoas ficam desangadas.
os cidadãos não gostam de ir aos médicos e aos enfermeiros e aos profissionais. As pessoas gostam de estar com a sua família, gostam de estar a trabalhar, os que gostam de trabalhar, ou gostam de estar às compras, ou a passear, ou na praia. É isso que as pessoas realmente gostam. Depois, há uma cultura... Não se perde aí alguma proximidade, aquela relação? Eu acho que as pessoas gostam de estar saudáveis. Sim. Quando estão doentes, sentem-se frágeis e gostam dessa proteção. Sim. Portanto, se nós queremos realmente trabalhar, como dizia o professor Miguel Gouveia, numa sociedade que vive muitos anos e está sempre saudável até ao dia em que morre, então não temos que criar condições para as pessoas estarem muito próximas fisicamente da saúde. É exatamente ao contrário. Nós temos que trabalhar afincadamente para as pessoas não terem que estar perto da saúde. E isso significa mudar o paradigma. Sim, eu posso uma mudança epistemológica. Não é. Veja os pediatras. Os pediatras estão próximos dos pais e às vezes durante um ano ninguém leva os filhos ao pediatra. Mas estão à distância de um telefonema. Portanto, eu posso estar próximo dos meus doentes sem ter que os ver de 2 em 2 meses no centro de saúde. Isto é uma mudança, sobretudo, como digo, de processos e de paradigma. Embora é uma mudança que é difícil de decretar do ponto de vista legislativo. Isso é uma questão quase, parece-me, quase... Mas eu, complementando o Henrique, porque tenho o ok para interromper, mas para complementar é precisamente isso, não é? Que é começar a olhar para programas de saúde em vez de doença. Aquilo que também já falámos, não é? Portanto, o sistema até agora foi muito sempre enfocado na doença, na gestão da doença, na gestão dos episódios, na gestão dos hospitais, das urgências, e temos que começar a ter esta mudança de paradigma para a prevenção, que efetivamente é a gestão da saúde e não da doença. E é exatamente, penso que o ponto que o Henrique queria aqui muito focar, bem, eu quero continuar a ouvi-la, começou tão bem, como, se quisermos, representante do outro lado, do lado dos privados, e ainda por cima de uma companhia ultra conhecida. Eu há pouco falava de uma concorrente, mas com certeza que não vai levar a mal. Em que ponto é que estamos e para onde é que vê que está a ir esta sociedade digitalizada do ponto de vista da saúde, de uma sociedade de informação que gera grandes dados? Qual é o caminho que a Cristina antevê? Eu sou uma otimista por excelência, não é? E eu acho que estamos no bom caminho para atingir este próximo nível. Porquê? Porque realmente existem muitos dados. Hoje em dia, o grande desafio quase que é como tirar, de facto, informação e conhecimento desses dados, porque nós estamos inundados em dados e, portanto, quase que estamos sobre-informados, não é? E há que ter aqui um cuidado para poder realmente utilizar as plataformas corretas para transformar esses dados em informação e depois a informação em conhecimento, mas toda a tecnologia atual de sistemas móveis, um bocadinho no sentido do que o Henrique comentava também, as pessoas, o cidadão, já não se quer deslocar, e isso vê-se a todos os níveis da sociedade civil e também pública. Portanto, as pessoas já não vão às repartições de finanças para declarar os seus impostos, fazem-no em casa, no conforto do seu lar. E, portanto, a gestão da saúde, não a da doença, mas a da saúde, pode ser feita da mesma forma. E eu penso que todas as tecnologias que existem agora, de sistemas móveis, de dados e de informação e de aplicações que existem, que já permitem, os sistemas de telemonitorização, fazem com que seja possível e viável realmente essa gestão e esse colocar do cidadão como uma parte mais integrada e mais ativa na gestão da sua saúde. As pessoas, por outro lado, também estão mais informadas, não é? Elas sabem que o exercício é bom, que têm que ter cuidados alimentares, nutrição. Portanto, as pessoas estão mais alertas, estão mais abertas por via, efetivamente, da informação que lhes chega e que faz com que elas também sintam que têm que tomar têm que ter esta parte ativa na gestão da sua saúde para poderem viver de forma saudável e de bem-estar. E, efetivamente, em termos da gestão da doença e na necessidade da ida realmente a um cuidado secundário, um cuidado especial, por via de um episódio agudo, ou por via e também não falámos ainda, desta grande faixa populacional de crónicos, de doentes crónicos e do envelhecimento.
que faz com que, mesmo que eu tenha todos os cuidados possíveis na gestão da minha saúde, realmente o aumento da população nesta faixa faz com que, de facto, haja necessidade de haver cuidados, efetivamente, da doença próprios desta faixa demográfica que temos agora. E aí existem sistemas, e mais uma vez os dados e a informação, que permitem, as plataformas, que permitem aos cuidadores, aos prestadores, poderem também inovar na forma como chegam e na forma como rapidamente podem diagnosticar, na forma como... E é aí que você entra. E é aí que eu entro. Tanto no diagnóstico como principalmente na terapêutica. Por vezes o diagnóstico é muito fácil, não é? O diagnóstico às vezes é a coisa mais fácil de se conseguir. O problema é, agora que eu tenho o diagnóstico, eu tenho uma panóplia, eu tenho uma variedade possível de diferentes terapêuticas, qual é que é aquela que me vai o quê? Que me vai fazer com que eu consiga curar ou aliviar esta patologia da forma mais rápida possível e no menor custo possível para o Estado ou para a entidade pagadora, seja ele o Estado, seja uma companhia de seguros, não é? Portanto, e é aí que nós entramos. Nós temos plataformas e hoje em dia, com a evolução dos sistemas, em que temos já a computação cognitiva, que nos permite efetivamente estar a par e ajudar o médico a selecionar a melhor linha terapêutica possível para aquela determinada situação. E para aquela determinada situação, entenda-se para aquela pessoa. Porque porquê que muitas vezes as terapêuticas falham? Porque os sistemas até agora têm estado baseados em sistemas de populações, de coortes, de uma determinada doença. Portanto, têm estado virados para a doença e não para a pessoa. E, no entanto, Hipócrates, não é, já dizia que mais importante que saber que doença é que a pessoa tem, é saber que pessoa é que a doença tem. Portanto, se eu conseguir fazer uma medicina personalizada, mas ao mesmo tempo baseada na evidência, obviamente. Eu tenho que ter aqui evidência, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer a doença. Mas depois de conhecer esta pessoa que tem esta doença, eu consigo fazer um alvo, eu consigo mais facilmente realmente conseguir a terapêutica correta para esta pessoa, por forma a que a pessoa não tenha ter segundas linhas de tratamento, terceiras linhas de tratamento, mais idas às urgências, readmissões hospitalares, mais medicações, mais medicamentos, e portanto eu consigo de facto melhorar a eficiência, a qualidade, e o que se fala agora muito, os outcomes, os resultados, não é? Que é a grande vontade que agora toda a gente tem, não é? Que é, ok, eu posso ter um contrato de programa com base em produção, na quantidade, de facto, de atos médicos ou atos clínicos que eu efetuo, mas o que se pretende realmente é na qualidade. Esta pessoa ficou efetivamente tratada ou não? Foi readmitida, passado uns tempos, o que quer dizer que algo poderia ter sido feito antes para evitar isto, ou não? E é aí que o sistema se tem que focar. Eu queria voltar ao Henrique, ainda pegando no que a Cristina estava a dizer, do ponto de vista da sociedade dos grandes dados, do Big Data, onde é que o Estado se posiciona? Isto é, que garantias dá aos cidadãos que a informação é utilizada de forma correta? Esta é uma preocupação que eu acredito que vai ser crescente nos próximos anos e gostava de perceber o seu pensamento sobre isso. Sim, portanto, nós neste momento temos trabalhado a política do Ministério da Saúde, sobretudo com o atual Ministro, é uma política muito virada para os dados abertos. Aliás, no site do Serviço Nacional de Saúde, no último ano e meio, teve literalmente uma explosão de dados do ponto de vista de informação que está disponível em formatos trabalháveis, digitais, exportáveis inclusivamente para os mais tecnológicos em APIs, portanto podem se integrar em modelos de dados dinâmicos, são refrescados, alguns deles semanalmente, outros mensalmente. Falta um nível que é um nível que algumas sociedades modernas já têm, que são os chamados datasets clínicos. Portanto, neste momento nós temos um conjunto de dados que tem muito a ver com dados organizacionais, idas às urgências, números de médicos, faturação, atrasos, dívidas, resultados, sim, mas não temos os chamados datasets clínicos, que são relevantes para quem está a trabalhar na área da investigação biomédica, da investigação farmacêutica, da produção de novas moléculas, novos tratamentos.
Nesse sentido, o Ministério, e isto é público, já tinha sido mencionado pelo nosso Ministro no passado, está a olhar para a questão da Lei de Dados de Saúde. Portanto, eventualmente, haverá necessidade de alterar o enquadramento jurídico português para permitir, por um lado, acomodar as exigências do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que entra em vigor em maio do próximo ano, mas, ao mesmo tempo, conformar aqui a utilização dos dados em saúde, não apenas numa ótica muito, eu diria, conservadora, que é que os dados em saúde devem ser utilizados para a prestação de cuidados, mas abrindo janelas de utilização que existem, mas que estão muito dificultadas. Por exemplo, utilizar dados para a investigação biomédica é um fim do mundo. É muito difícil, as próprias universidades públicas e privadas têm muita dificuldade. Não estão criadas as equipas técnicas para depois dar esses dados a quem os pede, porque é preciso também saber entregar os dados em qualidade, em segurança, em confidencialidade. E já não estamos a falar de um nível que também já foi falado aqui pelo professor Miguel Gouveia, que é a questão do patient profiling, ou a criação de perfis. A criação de perfis em Portugal faz todo o sentido. Nós somos um país muito pequeno, mas é muito interessante ver que a percentagem, por exemplo, de amputações por pé diabético no Alentejo é completamente diferente no norte do país. É completamente diferente ver o set de doenças das pessoas da Grande Lisboa comparadas com Trás-os-Montes. E, portanto, estes agrupamentos de pessoas que têm perfis de doenças distintos e que vão carecer e beneficiar de intervenções modificadas distintas, nós hoje temos os dados nos softwares e nos sistemas que temos, mas não os podemos empacotar, trabalhar com as tais ferramentas das várias empresas tecnológicas, todas elas ávidas de, obviamente, mostrar o poder das suas ferramentas. Isto é como quem tem uma ótima máquina de esculpir mármore, não é? Tem uma pedra de mármore enorme, mas não tem autorização para fazer daquela pedra uma estátua. É um bocadinho frustrante. Portanto, neste momento, uma das coisas que eu penso que vai ser crítica nos próximos meses é um debate público, sério, rápido, urgente, sobre a utilização dos dados que são dos portugueses, sobre os portugueses, se queremos fazer uma coisa que para mim faz muito sentido, que é, nós temos da melhor investigação biomédica, temos ótimas universidades, temos ótimos institutos públicos e algumas universidades privadas e institutos privados. Temos dados que muitos países não têm, os portugueses se calhar não têm ideia, mas nós temos, por exemplo, dados de cuidados primários, como não têm. Ainda ontem estávamos com os suíços numa visita de Estado e eles estavam admirados para a nossa riqueza de dados, por exemplo, de mortalidade. Somos o primeiro país do mundo que tem registro obrigatório de mortalidade digital. A maior parte das pessoas não sabe isto, mas depois não usamos aquela informação para a cruzar com um registro poderosíssimo de receitas, que também temos, com um registro poderosíssimo de antecedentes pessoais, ou seja, as doenças base das pessoas, para fazer exatamente o tal profiling que é preciso e perceber que aquele medicamento na Trás-os-Montes resulta, controla a hipertensão, mas curiosamente não controla a hipertensão dos lisboetas. Mas eu percebo pelo toda a sua intervenção que o caminho é inexorável e que é inevitável nesse sentido, não é? Depende. O caminho tecnológico é inexorável, sim, mas lamentavelmente, e isso tem que ser dito, e eu digo sempre em todo lado que tenho essa oportunidade, as sociedades podem ser mais ou menos conservadoras na utilização dos dados. E eu acho que Portugal tem a oportunidade de fazer a diferença, obviamente com as salvaguardas que é preciso criar, mas tem que ser inovador na forma de pensar isto. Porque se o for, pode ser uma verdadeira economia, eu costumo utilizar a expressão da economia dos dados em saúde, pode ser uma verdadeira plataforma económica. É quase como se fosse uma plataforma petrolífera, porque de facto nós temos um manancial de dados em saúde que poucos países da Europa têm. Temos investigadores de ponta. Muitos deles estão fora do país porque cá não têm acesso aos dados. Às vezes até têm bolsa para trabalhar, mas frustram-se porque não têm acesso aos dados. Isso é um bocadinho frustrante, não é? E depois temos empresas farmacêuticas, empresas de dispositivos, com inovação, com imensas ideias, que a única coisa que precisam é de poder provar que aquele medicamento ou aquele dispositivo faz sentido. Para isso precisam do quê?
de escolher um perfil de doentes. Não, já não se inventam dispositivos para 10 milhões de pessoas. Hoje em dia os nichos são 5 mil, 10 mil, 3 mil. E não tem mal nenhum. São nichos de mercado. E eles são identificáveis nos dados. E, portanto, eu acho que nós aí temos todos que levar as pessoas a essa discussão. E acha que o caldo de cultura está criado desse ponto de vista para... Eu acho que há muita vontade no Ministério, isso posso dizê-lo aqui publicamente. Porque o tema, mesmo fruto da ignorância, é altamente sensível, eventualmente. E, portanto, eu acho que o tema é muito fácil de se resolver. É pensarem ao contrário. É mesmo, o otimista não é a Cristina. É o que é que se perde, quantas vidas se perdem, eu vou pôr assim porque assim ajuda as pessoas a pensar, quantas vidas se perdem em Portugal porque não utilizamos os dados que temos, que custaram imenso dinheiro aos contribuintes, a colher, a tratar e a adquirir e a manter, que eles não se podem apagar. Quantas vidas perdemos por não utilizar esses dados para fazer saúde? É só essa a discussão que tem que existir. Muito bem. Porque os dados em papel roubam-se, rasgam-se, copiam-se, extraviam-se, tudo igual. A privacidade, a segurança está muito mais bem assegurada num poderoso regime digital, na minha opinião, do que numa hipocrisia do papel. Na minha opinião. Isto é pessoal. Força, por favor. Não, é um exemplo agora do lado de quem está da universidade e quer fazer investigação com estes dados. Nós sabemos que os dados que existem em Portugal, de facto, são de uma cobertura e de uma profundidade enormes. Mas depois temos dificuldade em utilizá-los e em articulá-los. E queria só dar um exemplo muito concreto. Eu já tentei várias vezes ter programas de investigação onde nós cruzamos dados hospitalares. Nós temos uma base de microdados para os hospitais, que são os chamados dados do GDHs, com dados dos cuidados primários, que são também eles bastante profundos. Mas nós, muitas vezes, para percebermos o que é que se passa com doentes numa determinada patologia, não podemos só apanhá-los no hospital, porque só apanhamos durante o episódio hospitalar. Temos que ter um perfil ao longo do tempo. Claro. E, portanto, era ideal conseguir cruzar os dados dos cuidados primários com os dados hospitalares. E uma das tragédias até agora em Portugal é que os dados estão lá, são de ótima qualidade, mas tem sido impossível cruzá-los. E esse é um dos passos que nós precisamos dar para a frente, é, no fundo, permitir o cruzamento e a integração destes dados. Na realidade, complementando um bocadinho o que diz e bem, há um estudo que é internacional, mas que de alguma forma se aplica tal e qual aqui, que, de facto, cada pessoa ao longo da sua vida gera qualquer coisa como 1 milhão de gigabytes de dados só relacionados com a saúde. Só relacionados com a saúde. Dos quais, apenas 10% estão a ser processados e capturados, que são os tais 10% dos dados clínicos, quando vamos ao hospital, quando temos o MCDT, das receitas, da prescrição, etc. 30% são relativos a fatores genómicos, que começam agora a ser tidos em consideração, mas que ainda está muito caminho, não é? Proteómicos, endógenos, etc. E 60% são aquilo que se chamam os dados relativos a fatores exógenos, comportamentais, socioeconómicos, de exercício, de estilo de vida, psicológicos, etc. Portanto, quando conseguirmos processar os 100% de facto destes dados por pessoa, volto a dizer por pessoa, então conseguimos aqui o Holy Grail, não é? Que é conseguir realmente fazer os tais cruzamentos, as tais inter-relações, para poder tirar evidência, para poder tirar conhecimento. Eu, quando estávamos a falar agora da questão dos dados, eu reparei que o Joaquim Cunha estava a assinar afirmativamente perante o que o Henrique dizia. Eu gostava de ouvir. O Joaquim é diretor executivo da Health Cluster. Quais são os desafios que se colocam no setor, pegando precisamente na última intervenção do Henrique? O body language às vezes distrai-nos, mas neste caso... Espero que não tenha sido o caso. Neste caso foi no bom sentido. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu não posso estar mais de acordo com o que de alguma forma foi dito. Para nós no Health Cluster, se quiser, há uma grande mensagem ou há uma grande linha, que é aquela de podermos contribuir para olhar para a saúde pelo seu lado positivo. A saúde, na maior parte das vezes, é notícia pela má notícia. Mas há um lado positivo da saúde. A saúde enquanto motor do desenvolvimento social e do desenvolvimento económico, a saúde que gera riqueza, que gera emprego, que gera exportações. Nós temos sempre aquele número mágico das exportações. No ano 2016 foi 1,4 bilhões de euros. Isto é,
não resisto sempre a fazer a comparação. A saúde exporta mais do que o vinho, exporta mais do que a cortiça. E eu acho que isto... Mas ainda se importa muito mais do que aquilo que se exporta. Com certeza que sim, mas há um tecido económico que é interessante neste domínio, e não tenho dúvidas que aquilo que o Henrique Martins falava, desta oportunidade da utilização dos dados, poderia eventualmente ser, se quiser, a grande bandeira, o fator diferenciador que nos colocaria, digamos, nos radares internacionais. Porque a saúde, na maior parte das situações, é uma chatice. É uma chatice porque tem umas especificidades, é sempre diferente. Desde logo aquele triângulo de que quem paga é um, quem prescreve é outro e quem beneficia é um terceiro. Isto estraga os modelos de negócio. É a situação que também já foi referida, de que o Estado tem aqui um forte peso. Tem a sensibilidade do tema, não é? que muitas vezes perturba a reflexão e perturba o debate. E também aqui precisávamos de encontrar respostas. E dizia eu que... E esta resposta dos dados e da gestão dos dados é uma resposta essencial? Sobretudo num aspecto que eu acho muito importante, que é o aspecto da reputação internacional. Isto é, nós temos, como já foi dito por vários dos intervenientes anteriores, temos uma boa prestação de cuidados no nosso país, temos uma boa ciência no nosso país e temos também um conjunto de boas empresas. Mas esta percepção não passa no mercado externo, ou passa pouco. E poderia passar mais. O encontrarmos aqui uma bandeira, um fator diferenciador, qualquer coisa como... os tipos em Portugal encontraram ali um projeto na área da utilização dos dados em saúde, que poderia ser uma bandeira interessante. Além dos benefícios imediatos que teria, como foi referido, para a comunidade científica, quer nacional, quer internacional, quer para as empresas. Vejo sempre muito a saúde nesta ótica. Depois, em termos, como perguntava, quais são as grandes tendências, de alguma forma foram referidas. Eu penso que a primeira, talvez, é aquela que normalmente se caracteriza pelo cidadão, não o doente, o cidadão como o centro, o cidadão como o decisor. Isto cada vez mais está a entrar. Porventura terá começado por conversa e cada vez mais é real. É real na questão da prevenção, como já foi falado. A prevenção que também tem o efeito de cada vez mais alargar os limites da saúde e entramos nos estilos de vida, e entramos nos determinantes de saúde e isto abre, digamos, mercados e dinâmicas muito interessantes. A questão da medicina personalizada, que porventura, digamos, é a resposta a um conjunto de necessidades que temos pela frente, e a questão também que foi referida pela Cristina, pensou, do value-based healthcare, da saúde baseada no valor. Isto é, mais importante do que a produção, é interessante saber a qualidade, ter os resultados. Mais uma vez, repare que é o doente no centro. Depois, é a questão da inovação. E eu diria a temática da inovação aberta. A inovação, nos últimos anos, na saúde e noutras áreas, mas tem encontrado novos caminhos e este da inovação aberta, digamos, a inovação fora de muros, hoje... Eu penso que o número é mais ou menos este. Hoje, as multinacionais da indústria farmacêutica, só cerca de 30% dos produtos que chegam ao mercado são de gênese interna. Isto é, os outros 70% são comprados. Isto é, vão ser comprados nas startups, na academia, nos institutos de investigação. O que dá, se quiser, é um exagero, mas eu diria uma certa democratização desta realidade. E no caso português, abre, obviamente, uma oportunidade. Isto é, se de facto às nossas universidades, aos nossos institutos de investigação, é possível terem por esta via uma forma de escoarem o seu conhecimento, então temos aqui uma valorização desse conhecimento. Para nós, no Health Cluster, costumamos chamar a isto o Export R&D, exportar a investigação e desenvolvimento, que é um potencial elevadíssimo.
O outro tema que eu tinha aqui, também já foi falado, é esta questão das tecnologias da informação. Eu acho que não exagero se disser que boa parte dos desafios que temos pela frente na saúde, quer no lado da investigação, quer no lado da prestação, vão ter que utilizar mais e melhor as tecnologias de informação. Temos, porventura, ou vamos tendo aqui alguns problemas, também já foram aflorados. Esta questão de, às vezes, querermos ser mais papistas do que o Papa. Esta questão de querermos guardar os dados e eu tenho sempre muito medo, eu não gosto de dizer mal de nós, coletivamente, mas nós, nestes processos, exageramos sempre. Não é? Quando transpomos legislação ou quando passamos legislação para o nosso país, somos sempre mais papistas que o Papa. Para depois, digamos, não temos mais do que nos vangloriar, que não sei dizer, temos a legislação mais avançada, mas eu não quero a legislação mais avançada. Eu quero a legislação mais eficaz, eu quero a legislação que seja melhor em termos dos cidadãos, que puxe pela economia. Isto pode ser, como foi referido, pode ser aqui E eu gostava de tentar ter uma ideia, e para os nossos espectadores e para os nossos leitores, do ponto de vista do potencial de crescimento da área. Tinha falado aí de um número de exportação. Qual é o próximo nível? Qual é o objetivo para os próximos anos? Onde é que vê que este setor possa estar, independentemente depois de mais ou menos leis e regulação do ponto de vista do Estado? Isto é, pelos privados, onde é que acha que podemos chegar? Eu acho que o fator talvez mais positivo na saúde é sobretudo o seu potencial. Isto é, nós coletivamente, o país, fizemos um caminho ao longo destas 2 últimas décadas, quer do lado da ciência, da investigação nesta área, quer do lado da prestação. E fizemos um caminho de sucesso, com todos os defeitos que possamos apontar a estes 2 caminhos. Eles comparam bem internacionalmente. Isto levou-nos a um ponto, eu diria que é o que estamos, em que, digamos, rapidamente podemos ambicionar duplicar aqueles valores que lhe falei. Digamos, estamos num patamar tal que é importante dar o clique. E aí volto à questão que há pouco falava. Um dos nossos grandes desafios é a questão reputacional, é a questão de nos afirmarmos e de nos diferenciarmos no plano internacional. Porque, de facto, para crescer aqui do lado do business, é naturalmente pensando na economia global. Não é? E aqui parece-me que, e isto levava-me aqui a um último ponto, que é um conceito também que eu, pelo menos do ponto de vista teórico, acho muita graça, que é o da saúde enquanto bem transacionável, isto é, exportarmos serviços de saúde, aquilo que normalmente se chama o turismo de saúde, que está a dar os primeiros e incipientes passos ainda, mas no qual eu vejo potencial, que é, no fundo, por que não prestarmos cuidados a não residentes? E isto envolve a prestação de cuidados, mas envolve toda uma área adjacente ligada ao bem-estar, ligada ao turismo dito normal, que o país tem tido, e é uma área que está a florescer, um sucesso interessante. Claro. Cada vez os turistas que nos procuram são mais velhos, as preocupações com a segurança da saúde são naturalmente acrescidas. Como sabem, também temos uma crescente população que vem passar as reformas para Portugal, ou vem cá passar o semestre de inverno. Isto há aqui, força, há aqui... Não, eu só queria complementar aqui com uma ideia que eu acho que é muito importante, que é, isto pode ser feito sem que as pessoas cá venham. Isto da venda de serviços de saúde. Sim. Ou seja, eu quando me falam em que há excesso de médicos, excesso de enfermeiros, não há nada. Não há, porque há 7 bilhões de pessoas no mundo. Exatamente. E todas precisam de um aconselhamento nutricional. Todas. Não há razão nenhuma para nós não termos milhares de profissionais de saúde no Alentejo, ou em Lisboa, ou em Trás-os-Montes, a dar apoio a 3 bilhões de chineses e asiáticos. E isto, porquê é que eu interrompi? Porque hoje em dia, com as tecnologias que temos no privado e no público, nós temos que digitalizar o mindset dos profissionais para eles abrirem pequenas companhias
Só que em vez de ser a clínica com todo o respeito ali da rua não sei quê, em que o português tinha que lá ir, e quanto muito o estrangeiro, quando está de férias, ia lá, e esta era a visão do turismo de saúde há 10 anos, não é preciso nada disso. Pode ser um edifício enorme, cheio de boas instalações, a fazer telesaúde para o mundo inteiro. Portanto, os filipinos, por exemplo, produziram enfermeiros que espalharam pelo mundo inteiro. Os cubanos, médicos, que espalharam pelo mundo inteiro. Os portugueses podem espalhar saúde pelo mundo inteiro sem saírem de Lisboa ou do Porto. Os portugueses podem espalhar saúde pelo mundo inteiro, é um excelente slogan. Parece. Sim, quer dizer, não, o que eu quero dizer, e aí isto é duas vezes mais, pode ser 40 vezes mais. Deixe-me só... É uma questão de querer. Fechar o tema com a questão dos modelos de negócio. Isto é, porventura, a maior dificuldade nesta área é encontrarmos um modelo de negócio adequado. E aquilo que o Henrique Martins estava a falar, o desafio não é tecnológico. O desafio é como é que vendemos isto, em que mercado colocamos, como nos promovemos. A marca, a questão da reputação. A marca não é como noutros setores, aliás. A marca é fundamental. Exatamente. Eu tenho ali o Pedro Oliveira muito caladinho, totalmente caladinho, para ser factual, mas há uma frase que eu ouvi há pouco a propósito do cidadão como decisor. O Pedro é investigador, professor na Católica, fundador e líder da Patient Innovation, que é uma ideia que me parece absolutamente extraordinária, que eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso, mas tentando incluir a sua ideia e a sua experiência neste debate. Isto é, como aliar a investigação, as novas ideias, o que está a surgir ao mundo económico, ao mundo dos empreendedores, quando falamos da área da saúde. Pedro, força. Muito obrigado pelo convite e pela pergunta. Antes de fundar a Patient Innovation, o que eu fazia era essencialmente investigação na área da inovação, tentando perceber as fontes da inovação. Uma das coisas que nós costumamos dizer informalmente é que a necessidade é mãe de muitas invenções. E curiosamente nós andávamos à volta disto a tentar perceber se em contextos de grande necessidade encontraríamos mais inovação. Porque o que a gente sabe é que a maior parte das inovações falham. As empresas tentam levar um produto para o mercado e constatam que, afinal, parecia que toda a gente queria este produto e afinal ninguém quer. Não é? Temos indicadores em cada 50 produtos que nós achamos que vão ter potencial, vão ter sucesso no mercado, há um que tem, em todas as indústrias. E, portanto, nós tentávamos perceber o que é que estes que têm sucesso, estes produtos, têm em comum. Ao mesmo tempo que andamos sempre a dizer que a necessidade é mãe de muitas invenções. Ora, se isto é verdade, vamos olhar para contextos de grande necessidade. E na saúde encontramos facilmente muitos contextos de grande necessidade. Doenças crónicas fatais, não é? Alguém que sabe que tem uma doença para o resto da vida e que eventualmente vai morrer com ela, ou vai morrer por causa dela, tem todos os incentivos para fazer qualquer coisa em relação a isso. E o que nós começámos a encontrar foi, em doenças mais raras e menos raras, deixem-me dar só 2 exemplos, uma doença rara, encontramos um inglês que ia morrer com um problema na aorta. Ele é um doente que tem um síndrome de Marfan, é um homem muito grande e a aorta não é suficientemente robusta para o fluxo sanguíneo que passa por lá. Então o médico explicou-lhe em 2002 que tinha más notícias para ele, porque ele ia morrer. Ia morrer precisamente porque esta aorta não era suficientemente robusta, ia ter uma ruptura, ia causar uma hemorragia e ninguém conseguia resolver o problema, porque o tail andaria na vida dele. E o tail não gostou de saber, não é? Que ia morrer e até lhe disse, basicamente, que ia morrer nos próximos 24 meses. Portanto, até 2004 ele ia morrer. E como o tail ficou um bocadinho chateado com as notícias, foi para casa a pensar como é que é possível que na medicina me digam que eu vou morrer porque tenho aqui um tubo. Por acaso a aorta é um bocadinho mais complexa que os tubos que nós temos lá em casa no lava-louças, mas conceptualmente não é muito diferente. E nós em casa, se soubermos que temos um tubo que possa ter uma ruptura, não ficamos à espera que ela aconteça. Fazemos qualquer coisa para prevenir. Resumindo a história, o que o tail fez foi fazer um suporte aórtico, fez um device para pôr à volta da aorta. E alguns meses depois apareceu no médico a dizer: doutor, olha, eu não gostei muito de falar consigo da última vez, porque me disse que eu ia morrer, estou um pouco irritado com isso, mas com a sua ajuda eu até estou disponível para tentar uma coisa que eu fiz em casa. Repare, basicamente ele convenceu a Inglaterra, o médico, a colocar na aorta do próprio tail um device que ele desenvolveu para ele próprio.
A história é mais complexa do que isso, estamos a falar, obviamente, de aprovações que são necessárias para que isto aconteça, mas resumindo a história, o Theo salvou a vida dele, ele já esteve aqui 2 vezes na Católica, está cheio de energia, é um homem impressionante, mas já salvou a vida de 120 pessoas. Ele telefonou-me talvez há 2 ou 3 meses, quando me disse, na altura, que estava muito feliz, porque no dia anterior em Londres, o paciente número 100 tinha recebido o suporte aórtico que ele tinha feito pelo próprio, tinha salvo a vida dele. E que, na realidade, até hoje, salvou cerca de 120 pessoas. Ou seja, repare, quando pensamos nas origens da inovação, não ouvimos normalmente histórias como estas. Sim. Sejam em doenças raras, como esta, sejam em coisas como diabetes tipo 1, não é? Porque, necessariamente, as empresas são mais conservadoras. Meter no mercado uma solução que não funciona e que pode ser perigosa tem muitos riscos, nomeadamente reputacionais, e, portanto, as empresas são mais conservadoras. Os doentes estão mais disponíveis para enfrentar riscos. Eles estão a inovar, quer a gente queira ou não. Não é? Um doente que sabe que vai morrer. O incentivo é gigante, claro. O incentivo é gigante. O Taylor teve essa discussão com o médico. Porque o médico disse, sabe que isto pode correr mal. E aí morre, não é? Mas então já não me disse isso. Portanto, quer dizer, qual é que é o incentivo? É fortíssimo. Quer dizer, nós por exemplo, começámos a encontrar na diabetes tipo 1, em que, como é sabido, é preciso a estes doentes monitorizar a glucose constantemente e tomar insulina, mas em que, enfim, apesar de hoje termos tecnologias sofisticadíssimas, as empresas ainda não arranjaram uma maneira automática de fazer isto. E quem fez isto de uma forma automática, ou seja, utilizar os medidores contínuos de glucose e ao mesmo tempo dar injeções contínuas de insulina, foram doentes que desenvolveram uma solução para eles próprios. Nós estávamos na nossa investigação a encontrar exemplos que nunca mais acabavam e a certa altura tentámos fazer aquilo que ia ser mais um projeto de investigação, que era uma plataforma para ver até que ponto é que os doentes partilhavam as soluções. E fizemos isto online, uma plataforma digital. Numa fase inicial ia ser apenas um projeto de investigação e depois ficámos bastante surpreendidos porque os doentes, nós falámos com associações de doentes para nos ajudarem a chegar aos doentes, e os doentes começaram a vir em números que nós não esperávamos. Nós hoje temos cerca de 60 e tal mil utilizadores na plataforma e ao longo de pouco mais de 2 anos e meio identificámos e curámos mais de 750 inovações. Estava-me a falar do valor económico. E quando eu digo curámos, na realidade nós recebemos mais de 1.500 inovações, mas cerca de metade da nossa equipa médica disse isto é demasiado arrojado para porque eu sobretudo queria perceber, além do ser fantástico ouvir essas experiências, é depois como é que se dá o passo seguinte para a ligação ao mundo económico, ao tecido económico e das empresas. Repare, a maior parte das inovações falham, como vimos. Nós há cerca de 2 anos ouvimos da Comissão Europeia que nós já tínhamos o maior deal flow de medtech na Europa. O que não deixa de ser extraordinário, porque nós não temos ninguém a desenvolver tecnologia médica. Mas isto é muito em linha com a nova economia. Nós sabemos que a maior empresa de transportes hoje também não tem nenhum carro, a maior empresa de acomodações não tem nenhum hotel ou nenhum quarto, a maior empresa de conteúdos não tem ninguém a desenvolver conteúdos. E, portanto, o que nós temos aqui um portfólio... Essa parte é péssima, não diga isso, mas pronto, está bem. Está a acontecer noutros setores e está a acontecer na saúde. Eu não me queria comparar com a Uber, com a Airbnb, com o Facebook, mas quer dizer, nós temos o maior... Mas quem ouve o conceito inicial não é muito diferente do Facebook? Não é muito diferente, precisamente. Sendo que na saúde temos que fazer as coisas de uma maneira diferente, não é? Sim, nós temos que ter uma equipa médica para garantir que aquilo que andamos a apostar não é completamente louco e não vai logo a seguir ter impactos negativos. Mas, portanto, o que nós temos aqui é algo que nós sabemos que tem um enorme valor económico. Nós tínhamos 300 soluções e hoje temos de 750, quando a Comissão Europeia nos disse que isto era o maior portfólio de tecnologia médica na Europa. E quando isso aconteceu foi muito interessante porque logo a seguir começámos a ser contactados por empresas que naturalmente querem pegar nestas soluções e trazê-las para o mercado. E isso já aconteceu em alguns casos. Há muitas das inovações que já estão hoje disponíveis como produtos e chegaram lá de diferentes maneiras. Às vezes os próprios, isto é um pouco estranho, não é? Mas os próprios doentes tornaram-se empreendedores. Nós temos inúmeros casos de utilizadores que se tornaram empreendedores de grande sucesso. O tipo da Horta fez isso, para ele próprio. O grupo do diabetes, já para falar nos exemplos que dei, faz isso de uma forma non-profit. Portanto, às vezes com o objetivo de ganhar dinheiro, outras vezes sem o objetivo de ganhar dinheiro, e outras vezes porque as empresas, obviamente do setor, devices em particular, estão muito interessadas em
comercializar o que apareça que funciona. Embora possa não fazer muito sentido no mundo global, como falava, aliás, o Henrique e bem, mas sente diferença na percepção e na receptividade quando falamos de Portugal ou lá fora, isto é, dos empreendedores, por exemplo. Há uma diferença substantiva ou não? Isso não se sente? Ou do ponto de vista da capacidade até? Sabe que o nosso projeto é completamente global e as pessoas têm um nome inglês e qualquer dia deixa de fazer sentido falar da nacionalidade desse ponto de vista. Eu acho que a maior parte dos nossos utilizadores não fazem a mínima ideia onde é que nós estamos, porque nós estamos na internet, efetivamente. A maior parte dos nossos utilizadores são americanos e ingleses. E há uma razão que é a língua, não é? Quer dizer, numa fase inicial nós operávamos apenas em português e inglês e, portanto, os portugueses aparecem em terceiro lugar no nível de utilização, depois aparecem os australianos, depois aparecem os brasileiros, depois aparecem os alemães e os israelitas. São assim o top 7. É interessante porque eu acho que no nosso caso ser português não tem rigorosamente nenhuma desvantagem, quer dizer, também não tem nenhuma vantagem, porque depois a nossa equipa é bastante internacional, o nosso advisory board tem muitos americanos, tem na realidade vários prémios Nobel e portanto aí era mais difícil também encontrar alguns prémios Nobel portugueses na área da medicina. Vivos, sim. Vivos. E, portanto, eu acho que não tem desvantagem nenhuma para nós estar em Portugal. Porque nós estamos essencialmente na internet. E nós fazemos uma coisa que as pessoas estão a começar a perceber. Repare, em todos os tipos de inovação, em todas as indústrias, nós sabemos que muitas inovações falham. O professor Miguel Gouveia falava na importância da inovação não ser apenas eficaz, mas também ser feita a um custo razoável. Uma das grandes vantagens da inovação do utilizador, da inovação de doente, neste caso, é que os doentes não andam a inovar coisas inúteis, senão param logo, não é? Muitas vezes estes doentes tentam fazer qualquer coisa que nem funcionam. Nós nem sabemos sobre essas tentativas. Sabemos que muitas vezes é tentativa e erro. Mas, portanto, quando nós sabemos que há uma solução que emergiu num sítio qualquer, já sabemos que essa solução funcionou. Porque é porque funciona que o doente nos vem trazê-la. E a boa notícia é que nós somos mais ou menos parecidos. E, portanto, se há um doente na Austrália que tem um problema e que resolveu esse próprio problema, é muito provável que os doentes em Portugal também possam beneficiar disso. Não é? E conseguimos perceber que isto é útil em todas as doenças, mas pensemos nas raras. Há doenças que têm 20 pessoas em Portugal. Essas 20 pessoas, se encontrarem numa sala e partilharem tudo o que têm para partilhar, são 20 pessoas, é muito pouco, não é? Mas se encontrarem na net, é um bocadinho diferente o encontro na net, obviamente, mas na nossa plataforma podem partilhar soluções. E de repente já não são 20, são porventura 30 mil. Sim. E portanto começam a surgir muitas ideias muito interessantes que felizmente têm ajudado muita gente. O mais estimulante no nosso projeto é saber que, sejam os doentes, que nos dizem que obrigado por existirem porque porventura vocês salvaram uma vida, as associações de doentes, os médicos ao princípio nós pensávamos que iam ser resistentes em relação a uma ideia em que agora são os doentes que inovam e começam a partilhar soluções, e é verdade que houve alguns que foram, mas a verdade é que hoje os médicos são os nossos maiores apoiados. O que nós ouvimos frequentemente é que os médicos andam muito na nossa plataforma a perceber exatamente quais são as soluções que os doentes desenrascaram, permitam uma expressão, para eles próprios, porque essas soluções, se forem partilhadas pelos próprios médicos, também são úteis, não é? Para a atividade do médico. E, portanto, e as empresas. E, portanto, quer dizer, no fundo, os nossos utilizadores são um bocadinho diferentes daqueles que nós pensávamos originalmente. As empresas estão muito interessadas. Nós estamos, neste momento, a tentar estabelecer uma entidade que vai ajudar os doentes a tornarem-se empreendedores. O que nós queríamos... Isso quer dizer o quê? Desculpe, não estava a perceber. Uma entidade Uma incubadora, sim, basicamente. Uma aceleradora de ideias, não é? O nosso sonho era ter em Lisboa, aqui com base na minha universidade, na Católica, um ecossistema de empresas que são ou criadas ou co-criadas, ou pelo menos inspiradas, por doentes e por cuidadores. Porque eles inovam. Muitas destas inovações não chegam a chegar ao mercado. Quer dizer, o que nós também sabemos. Mas podem até servir depois para outros projetos, digo eu, não é? Precisamente. Portanto, nós podemos, e é isso que eu acho que o sucesso do nosso projeto tem muito a ver com facilitar a difusão. Nós sabemos que, em geral, não é? Quando eu inovo para mim, em minha casa, porque tenho um problema, eu depois não me vou pôr a difundir essa solução. Eu nem penso em termos... Quer dizer, o português médio, a pessoa, na sua vida normal, não pensa como inovador, não pensa como empreendedor. Ele quer é resolver o seu problema. Às vezes acaba por inovar soluções muito interessantes. Essas soluções, se forem partilhadas, se forem eventualmente comercializadas, trazem um enorme valor económico. Isso já aconteceu com alguns dos nossos casos. Então, hoje a ser... Quer dizer, quando eu vos dei o exemplo do
da horta, não é? Não há hipótese daquela solução não ser comercializada. Quer dizer, há 120 pessoas que estão a beneficiar do suporte hórtico porque ele está no mercado. Felizmente, mesmo assim, não são assim tantas as pessoas que precisam, senão se calhar os utilizadores seriam muito mais, mas estar no mercado obviamente vai aumentar muito o impacto dessas mesmas soluções. Há um ponto a que eu gostava de voltar aqui no debate, desculpem fazer um bocadinho de chato nisto, mas que tem que ver com a intervenção inicial do Miguel e, aliás, já há uns tempos, num outro debate do mesmo género organizado pelo Expresso, em que estava o antigo Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, a dada altura ele dizia uma coisa que me pareceu interessante, que era, por mais que nós não queiramos ouvir isto, nós, portugueses, é inevitável dizer às pessoas e explicar às pessoas que vão pagar cada vez mais pela saúde. Ainda que o rácio da equação entre o que é financiado público e privado esteja a alterar, o custo global da saúde tende a aumentar. Isto é uma verdade inexorável ou as tecnologias da informação, a inovação, podem, pelo contrário, fazer diminuir os custos? Eu acredito que esta é uma área sensível para as pessoas, porque nós estamos a falar de inovação, estamos a falar de tecnologia, mas no final de contas a pessoa quer eventualmente olhar para o seu bolso e dizer assim, mas eu tenho que pagar mais ou menos para a saúde. É um mote que eu também gostava de deixar aqui, até pegando na deixa inicial do Miguel, por favor. Pedro. Eu começaria por dizer que se calhar não é necessariamente assim, porque precisamente hoje as tecnologias permitem-nos tirar os doentes dos hospitais. E como doente eu não tenho particular gosto em ir ao hospital. E se eu puder ser acompanhado em casa, é muito mais confortável para mim e, naturalmente, é muito mais barato. Muitos dos exemplos que eu dei e que eu podia continuar a dar das 700 inovações, 750 que temos na nossa plataforma, são soluções que são baratas, sob o ponto de vista da sua utilização, e que poupam dinheiro a toda a gente. E, portanto, há pouco, quando eu falei do maior produtor de conteúdos, não é? Reagiu logo e disse, infelizmente para nós. Sim. O que acontece é que realmente os conteúdos, se calhar, não são tão bons como os conteúdos produzidos pelos jornalistas. Mas nós sabemos que hoje existem muitos conteúdos e são gratuitos. Claro. Eu acho que isso está a começar a acontecer na saúde. Há muitos conteúdos que são gratuitos, porque as pessoas estão disponíveis para os partilhar e portanto, podemos todos beneficiar dessa gratuidade, em grande medida. Claro que há casos em que temos sempre que ir aos hospitais e eu quero sempre que os hospitais continuem a existir e que sejam cada vez Henrique, melhores. qual é a sua percepção sobre a questão dos custos? Bem, vestindo até uma parte que é também dos serviços partilhados, tem a ver com compras e já não com tecnologias, de facto, a percepção que eu tenho é que a economia da saúde está a mudar. Por exemplo, a questão dos medicamentos. Nós sabemos que há um conjunto de medicamentos que estão a perder a patente. Por exemplo, na área do HIV, aqui há uns anos falava-se dos medicamentos HIV como um custo inexorável e neste momento o custo médio por doente tratado com antirretrovirais está a descer e não a subir. É uma coisa que surpreende muita gente. Não só porque os medicamentos são altamente eficazes, ou seja, aqueles doentes não têm outras doenças e, portanto, têm uma vida praticamente equivalente, mas porque, à medida que as patentes são quebradas, o preço baixa brutalmente. Isto, por exemplo, para o ano vai entrar aí que é um blockbuster, é muito utilizado e aquilo baixa quase para um décimo. A negociação centralizada baixa muito os preços. Nós, por exemplo, tivemos essa experiência este ano, conseguimos tirar 30 milhões de euros de gastos por comprar tudo junto em atacado. Portanto, nós comprámos para o Estado português €500 milhão de medicamentos. E que poupámos muito dinheiro. Mas o mais interessante exemplo, por exemplo, para mim, é as vacinas. Eu sou um fascinado pelas vacinas, porque as pessoas pensavam que a vacina é aquela coisa do antigamente, do tétano, a vacina está assim associada a uma coisa infantil, não é? Com todo o respeito pela Direção-Geral de Saúde e pela doutora Graça Freitas, que eu gosto muito, há assim um bocadinho esta ideia, as vacinas, pronto, gasta-se aqueles tostõezinhos nas vacinas, os miúdos estão saudáveis. Mas não, há vacinas muito mais fascinantes. Nós temos já alguns exemplos, já com estudos, por exemplo, a vacina do papiloma tem eficácia para combater o cancro do colo do útero e, portanto, poupa dinheiro efetivo ao Estado. Os Estados poupam dinheiro ao vacinar as crianças para essa situação. E o outro exemplo... Aí poupa ajusante, não a montante, exatamente. Mas na saúde, 10 anos ou 20...
é uma questão da gente ter essa perspectiva, não é? É como na educação, nós não podemos querer ter a tal economia do conhecimento e não investir agora na informatização dos médicos, como eu chamo, dos cidadãos. A gente tem que ter digitões, temos que ter 10 milhões de portugueses que adoram o digital, não é? Que é para depois fazermos a tal exportação em massa, inovação em massa. Se queremos ter uma economia daqui a 10 anos que é de próximo nível, temos que fazer agora algum investimento. Mas para terminar, no caso da saúde, o investimento às vezes ganha-se num ano. O melhor exemplo para mim é a vacinação da gripe. O professor Miguel Gouveia até tem trabalhos feitos sobre estas áreas, ele depois pode dar os números. Não sei se tem sobre este concreto, mas a da gripe é o melhor exemplo. Você vacina idosos a partir dos 65 anos ou 75 anos e consegue medir no inverno seguinte uma redução objetiva das pneumonias graves com internamentos prolongados e uso de ventiladores. Ao fim de um mês, provavelmente já recuperou o dinheiro da campanha toda da gripe. Portanto, significa que o dinheiro que eu agora em setembro gastar a comprar vacinas para a gripe, posso ter recuperado em março do próximo ano, na mesma legislatura. Se gastarmos muito mais em tecnologias de informação na saúde, também podemos poupar mais à frente? Eu acho que nós poupamos em pouco tempo. O caso da receita sem papel para nós foi o melhor. Nós poupámos quase 2 milhões de euros só em conferência de faturas, que é uma coisa que não tem interesse nenhum, conferir faturas em papel ou conferir no digital. Eu acho que ninguém se importa que deixou de levar o papel das farmácias para dentro de um contentor onde há umas pessoas a ler umas folhas, não é? Os cidadãos passaram a dispensar aquilo como um SMS. Foi bom para todos, excepto para quem produz papel, mas também já não se produz muito papel. E as árvores temos que as poupar, não é? E, portanto, nós temos que... Eu acredito que está um pouco como o Pedro estava a dizer. É lógico que há áreas, por exemplo, os biológicos, alguns oncológicos, são ainda muito caros. E alguma inovação terapêutica tem um custo de entrada que é realmente muito grande, porque é preciso fazer muitos testes e tudo mais. Acredito nesta questão da medicina personalizada, embora eu tenha sobre isto ainda há muito trabalho a fazer, ainda há muita investigação a fazer, que tem custos. Por exemplo, o Qatar tem um projeto de rastreamento genómico de massa populacional, ou seja, todas as pessoas estão a ser convidadas a fazer a sua sequenciação genética num instituto próprio para o efeito, para depois se somar aos dados das idas à consulta, se come batatas fritas, se vai ao ginásio, não é? No fundo combinar o genomics com os comportamentais e outros dados. E estão a fazer isto em massa. Isto tem um custo. Mas o caso da sequenciação genética é o melhor exemplo. Há 10 anos custava milhares de dólares. Hoje em dia acho que é $10 ou $2 que a pessoa vai online e recebe um papelinho em casa para lá uma gota de sangue e uns dias depois tem o seu DNA sequenciado. Isto para aquele indivíduo é relativamente inútil. É um bocadinho fetichismo. Sim. Mas para uma base populacional pode ser muito interessante. Portanto, eu acredito que, ou pela via de um investimento inteligente, já em pouco tempo, pela via de investimentos mais longos, a minha experiência, por exemplo, médico de medicina interna, eu vi doentes que custaram ao Estado 75 dias de internamento, com internamentos em cuidados intensivos. E quando a gente vai ver a causa do internamento, foi porque aquela senhora estava sozinha em casa, não teve um acompanhamento mínimo, nem de um familiar, nem de alguém que telefonava, e engasgou-se e não houve ali ninguém logo naquelas primeiras 2 horas que lhe deu uma mão. E depois aquilo custou milhares e milhares de euros. Portanto, não é líquido que tenhamos que gastar sempre os tais não sei quantos % do PIB. A outra solução é fazer crescer o PIB. Eu, como não sou economista, não percebo nada, mas sou um homem que gosta de números. Se não se consegue descer o numerador, é aumentar o denominador e a coisa pode equilibrar-se. Há aqui um problema que nós estamos a omitir. Eu acho que per capita é possível, graças à inovação, reduzir os custos, mas quando olhamos para a população sabemos que estamos todos a ficar mais velhos. E, portanto, vamos todos precisar de mais serviços de saúde. Portanto, acho que em termos de PIB é natural, e aí certamente o Miguel Gouveia tem dados muito melhores. Me permitem, eu queria só... A realidade é um bocadinho... Tudo o que disseram é verdade, mas a realidade, o conjunto, quando agregamos tudo isto, é um bocadinho mais complicado. Pelo seguinte, por um lado, nós continuamos, historicamente, a ter muita inovação que é cara.
Por outro lado, paradoxalmente, se nós tivermos muita inovação barata, isso aumenta as despesas. Porquê? Porque ela é adotada maciçamente. Em vez de adotarmos 2, 3 tecnologias caras por ano, adotamos 40, 50 novas tecnologias porque elas até são baratas. Ou seja, cada uma dessas tecnologias vale a pena, mas as despesas sobem muito. Agora, repare, as despesas sobem muito, mas o mais importante é isto. Mas vale a pena. Os ganhos de saúde que nós temos com isso são muito, muito substanciais. Eu não disse uma piadinha, mas vou dizê-la agora porque eu acho que torna a coisa concreta. Se, desde o Dom Afonso Henriques até hoje, a esperança de vida tivesse aumentado ao ritmo com que evoluiu só nos últimos 10 anos, nós hoje vivíamos 300 anos. Os ganhos em saúde nos últimos anos têm sido maciços. E, portanto, a maior parte dos países, desenvolvidos até os países mais pobres, de facto há uma tendência para se gastar cada vez mais em saúde, mas a razão é muito simples, é porque vale a pena. E enquanto valer a pena, enquanto os progressos tecnológicos gerarem ganhos de saúde, de facto, desta enorme magnitude, todas as sociedades vão estar dispostas a pagar sempre um bocadinho mais pela saúde. Há estudos feitos por excelentes macroeconomistas americanos que dizem que daqui a 20, 30 anos é muito provável que nos Estados Unidos esteja a gastar 30% do PIB em saúde. E a questão é, e isto não vai ser desperdício, vai valer a pena. Enquanto os ganhos de saúde forem de tal maneira grandes e valiosos, nós, como sociedade, vamos estar dispostos a pagar por isso. A única coisa é preciso ter cuidado é para, no meio disto tudo, não se escapulirem por baixo do tapete alguns desperdícios. Exatamente. Joaquim queria intervir. Era mais ou menos isto. A questão é como é que colocamos a pergunta. Isto é, o que é que estamos... Sim, a despesa não é toda igual desse ponto de vista. Enquanto coletivo estamos disponíveis para pagar. Não é? E como é que fazemos as contas? Normalmente, mais uma vez, voltava ao meu ponto inicial, que é, nós normalmente olhamos para a saúde como uma despesa. E não olhamos para a saúde como uma receita, ou não olhamos para a saúde como um ecossistema. E aquilo que estava a referir é isso mesmo, isto é, que se calhar eu vou pagar mais, mas vou ter um retorno, porque vou viver mais. Agora, queremos pagar ou não? Isso é uma questão de... Mas acho que isso é incontornável e incontrolável. Qual é o seu ponto de vista? Eu acho que... concordando com tudo o que foi dito. Pode discordar. Não, sim. Concordo sim. Totalmente. I have a dream. E falou-se muito superficialmente em oncologia. Eu acho que Portugal pode se posicionar muito bem no tratamento e na atenção aos doentes de cancro. Há números internacionais, e eu não sei se terá números de Portugal, que dizem que o cancro gasta qualquer coisa como 3 vezes mais do que todas as outras patologias. Não sei se em Portugal estará alinhado ou não, mas este é o número internacional. E depois há aquilo que eu chamo 1, 2, 3, 4, 5. Até 2020, um homem em cada 2 vai contrair cancro, uma mulher em cada 3 vai contrair cancro, um homem em cada 4 vai morrer de cancro e uma mulher em cada 5 vai morrer de cancro. É o 1, 2, 3, 4, 5. E eu acho que estes números são assustadores. Eu acho que Portugal tinha a possibilidade, tanto para a população local, não é, do país, em reduzir a despesa do cancro, como em posicionar-se a nível internacional, como o Cunha dizia muito bem, e o Henrique também, seja através de plataformas digitais, seja através do tal turismo de saúde, com o qual eu também concordo. E no cancro ele é importante porquê? Porque está provado também que um dos problemas do cancro tem a ver com a depressão, e o nosso país, tendo as horas de sol que tem e a qualidade de vida que tem, e só quem vive lá fora também claro, é que muitas depois vezes não percebe, valorizamos isso. Exatamente. Pode ser realmente um paraíso para que um paciente oncológico possa vir a Portugal e estar aqui com mais qualidade de vida a fazer os seus tratamentos. Em termos de tecnologia, como é que ela pode ajudar a este sonho? E nós teremos capacidade de resposta para isso. Temos o sol, mas a capacidade para os tratamentos é que não sei. Vamos ver, do meu ponto de vista, sou uma tecnológica. Em termos tecnológicos, eu diria que poderia passar, eu sou uma otimista, e eu acho que poderia passar por 3 tipos de soluções tecnológicas. E eu vou falar agora aqui um bocadinho de forma mais técnica, mas não vou entrar em bits and bytes, nada disso. Mas vamos falar de cloud, de blockchain e de Watson.
de computação cognitiva. Enfim, eu sou da IBM, falo do Watson, espero que todos saibam que é o sistema cognitivo de inteligência artificial, se quiserem, da IBM, mas, enfim, outros fabricantes poderão ter soluções semelhantes. Não vou monopolizar a discussão. Primeiro, cloud. De facto, nós temos de ter sistemas abertos, onde, numa plataforma aberta, eu possa ter os vários stakeholders que são importantes para a área oncológica. Desde o research, os life sciences, portanto, as farmacêuticas, os próprios cidadãos, os médicos, enfim, uma plataforma que me permita, de facto, tratar os dados de uma forma aberta. Sim, temos as limitações todas que temos com os dados. Otimista. Eu acho que sim, existem formas e é como o Henrique dizia, é querermos, é continuarmos a fazer pressão, é continuarmos a falar sobre o tema. Em termos de segurança, blockchain começa a ser, e porque estamos aqui numa conferência de próximo nível, começa a ser algo muito interessante do ponto de vista de saúde para poder realmente assegurar transações de uma forma segura, imutável e até encriptada, que vão, esperamos nós, minimizar bastante todas as questões que se levantam e todas as perguntas que se colocam em termos da privacidade, da segurança dos dados. E, por fim, então, a computação cognitiva, o Watson. No caso da IBM, eu falo pela IBM, nós temos, como é que isto pode ajudar? Um sistema, como, por exemplo, o Watson Genomics, porque estávamos a falar em sequenciação, eu consigo, com o Watson Genomics, fazer em 10 minutos a análise toda sequencial do genoma, por exemplo, de um glioblastoma, que é um cancro cerebral, num determinado paciente, em 10 minutos. O que custaria a um especialista da área cerca de 160 horas úteis, portanto estamos a falar de cerca de 20 dias, para conseguir. Eu consigo fazer com o sistema em 10 minutos. Um Watson for Oncology, depois de eu ter um determinado diagnóstico e eu saber as características personalizadas deste meu paciente oncológico, eu consigo em segundos, saber quais as melhores recomendações terapêuticas para aquele paciente que sofre daquele cancro. Portanto, isto são ganhos do ponto de vista não só de tempo, mas de custos. Eu posso personalizar o sistema para poder selecionar a terapêutica mais eficaz e mais eficiente para aquele paciente. E isto, Portugal podia se posicionar. Nós temos, de facto, a nível oncológico, temos especialistas, temos instituições... E o que é que nos falta, quando diz que Portugal podia posicionar-se, o que é que lhe parece que nos falta para que o façamos? Falarmos. Mas nós nisso somos bons, nós falamos imenso. Mas falamos que é de legislação, de vontade política, de capacidade... Começando nos 3 níveis que falei, portanto, primeiro, tentar perceber, de facto, como é que nós podemos levar a que a política de dados seja uma política mais enabler, mais funcional. Aí já percebemos que há abertura, e não que há vontade. necessariamente, pronto, e eu não falo, porque não estamos aqui a falar que haja... que tenha que haver a necessidade de abrir os dados todos. Não. Nós não vamos abrir os dados todos, vamos torná-los funcionais. Vamos ver, vamos gerir como é que se consegue aceder. E há 4 coisas que são absolutamente necessárias para o fazer. Primeiro, governance. Eu tenho que saber, eu tenho que ter uma política de governança destes dados. Eu tenho que saber exatamente como, onde é que estão, quem é que acede, se são reais, se são bons em termos de qualidade. A segurança, os acessos, as identificações e depois a partilha. Portanto, e a integração. E eu tenho que perceber como é que eu posso criar uma política para fazer isto, certo? Muito bem. Nós chegamos ao limite do nosso tempo. Eu espero que quer os presentes, quer os espectadores e seguramente os leitores depois tenham gostado ou vão gostar tanto do resultado deste debate como eu pessoalmente gostei. Agradeço uma vez mais, obviamente, quer ao Banco Popular, mas sobretudo aos presentes por terem disponibilizado o seu tempo, a sua inteligência, o seu know-how para esta discussão, que eu espero que tenha sido profícua e que tenham desfrutado pelo menos metade daquilo que eu desfrutei. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigada. E até à próxima. Obrigada pelo convite.